Mas pega, todo mundo aqui já leu algum livro sobre conservadorismo? Eu? Já. É algum livro assim sobre conservadorismo. João Não, Pereira Coutinho, sim. Bruno Garchagen e Entendi. tal. Eles têm um negócio lá que eles dizem assim: instituições que sobrevivem ao teste do tempo. Eu não concordo integralmente com isso, não. Mas isso serve pra gente entender uma dinâmica da nossa sociedade. Existem, de fato, instituições que sobrevivem ao teste do tempo e que não mudam. Como assim? Bicho, quem vai influenciar a sociedade é sempre a elite. Seja ela uma elite financeira, seja ela uma elite intelectual. É sempre assim. Bicho, você pode rodar Macarena, pode fazer o que for. Sempre vai ser assim. É por isso que o engenho fez a Paraíba, né? Exatamente. E vocês aí desrespeitando a nossa hierarquia. Mas O vai, café continue. foi o Brasil. Mas, qual é o ponto disso aí? Pô? Bicho, a igreja, ela sempre tentou se relacionar na história muito bem com o poder posto. Raramente a igreja foi lá e provocou uma guerra por si mesma. Ela pode ter reagido, mas no geral a igreja sempre teve a Como na época da parcimônia, Inquisição, né? isso, de chegar e ir conversando. Mas, velho, Mas pro é cara pra ser, por Inquisição, exemplo, né? pro cara ser Mas é pra condenado na Inquisição. Inquisição, bicho, ele tinha que reafirmar diversas vezes o erro dele. Pois E aí a é. igreja Ele teria tem que a ficar responsabilidade, continuar né, do Estado. insistindo no Exatamente. erro O dele. Programa sobre diversas Inquisição aqui, hein? A gente tem que fazer, porque tirar aí Não, altos mitos, né? Porque Mas nem aí, fazer. só pra não fugir desse ponto que eu tô colocando. Então, uma vez entendendo que as elites orientam o mundo, por assim dizer, qual é o problema disso? Por que a igreja tem comprado esse discurso? Porque as elites compraram, pô. Elas querem que a gente compre também. Exatamente, porque na cabeça, aí é isso que eu tô dizendo. Que eu sei que é um exercício difícil de fazer, mas quando você se coloca na cabeça, sei lá, do Papa, de um cardeal, de um bispo, bicho, pra ele, aquele texto que a gente leu aqui no início, do Frei Beto, pra ele aquilo ali é a noção acertada de bem, pô. Talvez, e eu acho que eu posso dizer até de maneira muito segura, ele não tenha consciência que aquilo é um erro. É sério, tu acha que... Sim, porque Eu se não você consigo chegar... acreditar, não. Eu acho que... Eu É, acho não, que é um questionável erro. aquilo ali. Que é um que erro. é um erro, tô dizendo, Não. na cabeça do padre, Na cabeça ele dele não é um erro. faz aquilo Eu como não se consigo fosse uma... acreditar, Então, não. mas Não, aí é que difícil, tá. né? Não tem o que eu tava dizendo aqui no início, que o perigo das heresias, e especialmente da teologia da libertação, é se normalizar. Deixa Então, você, quando ela se normaliza- inconsciente sobre o erro. A sua Dentro do noção mente. de bem é alterada. Pô. Se for assim, então, ele é um ignorante invencível. Deixa você Não, dormente Mas, sobre não o erro. necessariamente, Invencível. mas é que, tipo assim, a noção de bem foi alterada. E a depender do princípio com o qual ele parta para analisar a sociedade, ele acha que aquilo ali é um bem. Aquilo é Eu primário pra entendo, tudo. entendeu? Mas é isso que eu tô querendo, onde eu quero chegar é justamente isso. Mas se é assim, então, se ele, tipo assim, porque na cabeça dele, Ele pode estar agindo inconsciente sobre Mas é aquilo. por isso, Justamente. Eduardo, Então, que São seria Pio um X, ignorante mas então, invencível. mas aí é por isso que São Pio X dizia que o modernismo é a pior das heresias. Porque eu Por quê? tenho certeza Porque que ele ele já foi sintetiza em advertido. si todas as Ele outras. troca as Mas ordens não também. adianta, pô. Então. Se tu chegar e conversar, por exemplo, com um cara radicalmente petista, ele não vai te ouvir, certo? Não. Por quê? Mas a você maneira Porque ele não como quer, você mas é ouve um ato da vontade Então, dele. mas aí veja. é que tá. Pô. Mas A você ouve maneira ele. como ele enxerga o mundo Hum. é muito diferente da sua, pô. Porque isso, nós tivemos um problema seríssimo com essa mudança de civilização, que é ter permitido a relativização de coisas que não se relativizam. A moral é uma delas. A fé em si. Sim, a moral é uma delas, Posso a dar fé em nesse si e culto. tal. Então, ó, pronto, fundamental. A primeira coisa fundamental que a Eduardo tocou nesse ponto, sobre a igreja militante, né? A revolução triunfou sobre a igreja, contra ela, precisamente nesse ponto. Destruir o caráter militante da igreja. Sim. Pode ver. Às vezes a pessoa, Não milita, não, só ali fora. né? Às vezes a pessoa até acredita, por exemplo, não, que os santos estão intercedendo por nós e tudo mais, as almas do purgatório estão lá e tudo, acredita nisso aí. Mas o caráter militante da igreja, né? A igreja que combate, A igreja não, instituição. né? Porque Deus nós é somos, amor. Deus é amor, nós somos católicos, nós somos da paz e tudo mais. Esse caráter combativo da igreja é que a revolução triunfou por aí. Não. Aí entra na outra coisa. Isso que vocês estão falando, por isso que é importante aquela coisa da aula sobre, da gente falar sobre o que é o homem de fato, né? Porque isso é uma questão metafísica, pô. Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino deixam isso muito claro. Quando a pessoa, a nossa vontade, eles chamam assim, num termo filosófico bem estranho para as pessoas, eles dizem, é um apetite intelectivo do bem. O que é que Sim. significa isso? É que, de fato, quando nós nos movemos, na realidade, nós estamos buscando um bem. O pedófilo, Inclinação natural. ele pratica pedofilia porque ele está convencido de que aquilo é um bem. O suicida,
Bem pra comete si, né? suicídio, Bem pra si. pensando que aquilo é um bem. Porém, aí você pode dizer, então se justifica que ele é um ignorante invencível. Não. Por quê? Porque ele tem a segunda faculdade, que é a faculdade racional. Uhum. Qualquer um pode perceber racionalmente que suicidar-se não é errado, não é? Você não pode justificar a sua atitude com base, não, mas eu tô buscando o bem. Ah, meu amigo, aí é aquela coisa de boas intenções, o inferno tá cheio. Uhum. Entendeu? Você não pode justificar uma ação sua com base nisso. Porque Até porque todo mundo eu busca ainda isso. acredito que Deus ele vem nos advertir. Mas então, Sim, era que advertir. Através de mim, através de você. E tem coisas que não é preciso Deus advertir, não. Pra você As ver, coisas mas- ligadas aos 10 Sim, mandamentos, por exemplo. Tu tava me Deus dizendo não escreveu assim, né? a sua Mas no é, nosso é pra coração. todo mundo tem entender gente, mais Desde o cedo. Antigo Testamento. A gente tava conversando sobre uma determinada pessoa que não está entre nós. Eita! Que você disse assim, pô, mas ele é assim. Ele sempre comete esse mesmo erro. Aí eu comentei contigo, sim, pô, mas não é porque ele sempre comete o mesmo erro que eu tenho que tolerar, não, entendeu? A mesma Mas, coisa. assim, aproveitando o caso, é que se você ampliar isso pra tudo, foi essa noção que se alterou dos dois lados da força. Primeiro, a nossa natureza, ela inclina-se para amar a Deus e, portanto, para uma ação do bem. Porém, Com o essa pecado do natureza mundo, né? foi alterada, original. corrompida pelo pecado original. E mais do que isso, o pecado ele precisa ser combatido. Quando ele não é combatido, que é o que se prega hoje em dia, outras coisas vão tomar o rumo dessa nossa inclinação Pronto. natural. Combatido, É esse o... A exemplo, detestado. É preciso detestar o pecado. É, mas aí é que tá. Porque, por exemplo, na cabeça desse pessoal que tá aí na COP27, se você observar, na cosmovisão deles, é um dano terrível você destruir a natureza. Por quê? Pra eles, Deus virou a natureza. mas não é Tá tão entendendo? danoso Tem você aspecto pecar neopagão da também, né? castidade. Embaixo. De muita gente tem um aspecto neopagão. Pronto, o que é o que se chama justamente de ecoteologia da libertação hoje em dia? Paganismo Veja, moderno. o teólogo da libertação, ele tinha a opção preferencial pelo pobre, né? Assim, Isso. o pobre era o centro de tudo. Quem é o grande pobre agora? No Pacto das Catatumbas era assim. Quem é o grande Era pobre mais agora? assim. É a terra, A terra. entendeu? Isso. É simplesmente isso, que a Mudou. terra virou o grande pobre. Porque na ausência Uma de igreja Deus, ecológica, né? alguém vai assumir esse lugar. Não, Agora não dizendo que o Wesley, cardeal... Quantos maçons não dizem que são Então, não. católicos? Não, eu não sei, de fato... Que são católicos, acham que estão fazendo bem a igreja, dando migalha à igreja. Mas, no fundo, não sabem do mal que a maçonaria faz à igreja. É por isso que... E aí, nesse sentido, tá entendendo que o Felipe tá tentando dizer. Por olha, isso que o juiz temerário... ele faz esse discurso, mas não tem a consciência do mal que tá causando. Mas- Pacem Dom